Olá pessoal, hoje eu tenho uma reflexão muito interessante sobre um tema que pode gerar muitas dúvidas: por que Deus nunca se mostrou para alguém? E o pastor Rodrigo Silva respondeu brilhantemente esta pergunta. Assistam até o final, vocês não vão se arrepender. Por que Deus está escondido? Eu amo a Deus, eu leio a palavra de Deus, eu prego sobre Deus, mas Deus está irritantemente escondido de mim. O que eu mais queria era ver Deus, mas a gente não vê. Por que Ele está tão escondido? Por que Ele insiste em se esconder? Acho que ninguém aqui nessa manhã, em sã consciência, pode falar assim: eu vi Deus. Pode? E se alguém falar, eu vou conversar com algum psiquiatra aí para conversar. Eu fiz a minha barba hoje de manhã no hotel antes de vir para cá e eu vi o meu rosto, eu não vi Deus. Eu sei que você pode falar de maneira poética, de maneira simbólica. Não, mas eu vejo Deus no sorriso de uma criança. Eu vejo Deus em dois amigos que se abraçam. Eu vejo Deus num gesto de caridade. Tudo bem, isso é muito bonitinho, muito poético. Mas falando em termos existenciais, eu queria ver Deus. Eu queria poder abraçar a Deus como eu posso abraçar qualquer um de vocês. Eu queria poder pegar na mão dele e Ele está oculto. Vamos ler uma passagem da Bíblia que admite isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Mas a primeira parte: ninguém jamais viu a Deus. Um jornalista pergunta a Richard Dawkins, o mais famoso ateu da atualidade: e se você um dia encontrasse face a face com Deus e descobrir que você estava errado como ateu, o que você perguntaria a Deus? Ou diria para ele? Richard Dawkins respondeu: eu diria, por que o senhor se escondeu tanto? Quer saber por que Deus se escondeu? Olha o que diz o Salmo 8, versos 13 e 4. Vocês sabem que esse salmo foi lido por um dos astronautas que leu esse salmo quando eles voltaram da Lua numa das suas entrevistas, sobre o sentimento de ter estado lá. E o salmo diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Qual o tamanho desse Deus? Olha o que Isaías fala a respeito das estrelas. Isaías capítulo 40, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. A mesma mensagem também aparece no Salmo 147, verso 4 e 5. Conte as estrelas. Qual é o número de estrelas? Vamos pensar um pouquinho para entender o tamanho de Deus? Cada galáxia tem em média 100 bilhões de estrelas. Então é fácil fazer a conta, né? 100 bilhões vezes 100 bilhões. 10 sextilhões de estrelas. Aquilo ali, ó. Ah, mas um detalhe. Isso os astrônomos calculam com base no que vem na parte clara do universo, porque tem a parte escura. E vocês acham que as estrelas são pequenas? Olha o tamanho do nosso Sol. Isso comparado aos planetas. Aqui embaixo você tem o planeta Saturno, fácil de ver por causa dos anéis. O azul mais forte ali é Netuno. E o menorzinho, que nem dá para ver ali, porque o laser não vai apontar lá, é a Terra. O Sol é grande, não é? Agora, vejam o Sol perto da estrela Arcturus. O Sol é a amarela do meio, Arcturus é a vermelha. E a Anitak é a outra azul maior. Agora, vocês acharam Arcturus grande? Olha, Arcturus é a última azul aqui, perto da Gama Crux. Vocês acharam a Gama Crux grande? A Canis Maiores é muito maior do que a Gama Crux. O Sol, a órbita do Sol, você vê pequenininho ali, ó. Agora imagina 100 bilhões vezes 100 bilhões, e qual o tamanho do Deus que fez tudo isso? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Existe um espaço que caiba a Deus? Vamos dar uma resposta bíblica? 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. Quando Salomão ora a Deus por ocasião da inauguração do templo, ele pergunta: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Existe um espaço que caiba a Deus?
Tem dois conceitos que são perigosos. Um deles é você tirar Deus demais do universo a ponto de tornar um Deus do deísmo. Ele criou o universo e abandonou, ele não intervém no universo. O outro extremo perigoso é você vincular Deus tanto ao universo que o universo acaba virando Deus. Deus interage com o universo que ele criou, mas ele é maior do que o universo. Aliás, Deus é maior do que o espaço, porque ele criou o espaço. Como é que a gente pode entender um Deus desse? Até os anjos precisam que a glória de Deus seja filtrada. Diz que Isaías fala que quando os querubins vão ver a glória de Deus com duas asas, os serafins, eles cobrem o rosto. Então até eles precisam de um filtro. Bem, e nós temos um agravante. Se só a grandeza de Deus é o suficiente para ele ficar oculto, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque ele é grande demais para ser visto, contemplado. Imaginem o pecado que nos afastou dele. Então a questão, como é que resolve isso? Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário, usa uma máscara para se revelar. A maneira que Deus tem de se revelar é se escondendo. Eu não posso afirmar aqui para vocês na igreja como é que é a relação dos anjos com isso aí. Eu não estou no céu, deixa para a eternidade a gente compreender. Mas aqui na terra, na situação de pecado, uma coisa é óbvia: ninguém jamais viu Deus. E no céu? No céu eu não sei. Isso é... Como é que é o céu? Quando eu chegar lá eu vou descobrir. Mas aqui na terra, eu posso dizer: ninguém jamais viu Deus. Então só tem um jeito de Deus se mostrar, se é ele se revelar. Só que o jeito de Deus se revelar é se escondendo. Como assim, Rodrigo, se escondendo? É óbvio, se ele aparecer aqui com toda a glória dele, o que vai acontecer com a gente? Morrer. Imagine que estejamos de noite e você esteja falando comigo, mas atrás de mim tem um holofote glorioso, brilhante. Você conseguiria me ver? O holofote ia te cegar. Qual o único jeito que você teria de me ver? Se apagar o holofote? Não é isso? Deus então apagou a glória dele quando ele veio aqui viver em nosso lugar e conosco. Portanto, a teologia fala que há dois tipos de revelação de Deus. Uma revelação que nós chamamos de geral e a revelação especial. Qual é a revelação geral de Deus? Bem, a natureza. Você vê as plantas, as flores. Olha o que diz o Salmo 19. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Há a promessa na eternidade que os bem-aventurados aqueles que verão a Deus. Mas falando dessa história aqui antes da eternidade, eu preciso que a natureza me revele. Agora, só que a natureza revela, Deus não revela. Claro, uma vez eu falei numa discussão na internet com um ateu: olha, o dia que você me mostrar um avião com trem de pouso, com máscaras de oxigênio, até copinho de refrigerante e barra de cereal, que não foi feito por nenhum engenheiro, eu começo a acreditar que os pássaros também podem existir sem um Criador. O dia que alguém me mostrar um avião que surgiu do nada, do acaso, aí eu começo a acreditar que os pássaros também podem surgir do acaso. E o pássaro é muito mais complexo do que o avião. Então a natureza me revela a Deus, só que tem um problema. A revelação da natureza é limitada. Por isso nós chamamos de revelação geral. Então, quando eu olho a natureza, ela pode me revelar que existe um Criador. Ela pode me revelar que ele é detalhista. Mas a natureza não me diz se esse Criador é capaz de me amar. Ela não me diz se esse Criador realmente é o meu Salvador ou um brincalhão cósmico. Então, por mais que a natureza me revele a Deus, é uma revelação geral. Eu preciso de uma revelação específica, especial. Aí vem a revelação de Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que o primeiro texto que eu li aqui nessa manhã diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E por isso que o Apocalipse diz que esse é o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Porque Cristo, lembrando a historinha daquela mãe que deixou o menino no quarto à noite, Cristo é Deus com o rosto. Ele se fez um de nós. O centro da revelação é Jesus. Por isso que eu tenho Jesus, a revelação especial do Pai, e a Bíblia que me conta essa revelação. A maior prova de que Cristo é a revelação do Pai, a sua ressurreição.
Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser a revelação do Pai. Por que é importante acreditar na ressurreição? Cristo é a revelação de Deus. Uma vez um homem possuía um aquário com peixes do mar. E vocês sabem que ter um aquário marinho gasta muito dinheiro, muito tempo. O pH da água tem que ser preciso, a salinidade dela, o tipo de ração é especial. E aquele homem ficava frustrado porque todas as vezes que ele ia colocar a comidinha ali, os peixes fugiam dele. Ele ia trocar a água, os peixes fugiam dele. Ele ia limpar o aquário, os peixes fugiam dele. E ele desabafou com um amigo: por que esses peixes correm de mim sendo que eu os amo tanto? O amigo falou: é lógico, eu também correria. Você é muito grande para eles. O seu rosto os assusta. Na verdade, você é um Deus. E ele falou: é verdade. Mas como é que eu posso falar com esses peixes que eu não quero o mal deles, que eu os amo? O amigo falou: só tem um jeito. Se você virar peixe e entrar no aquário. Eles vão perder o medo de você, mas também podem rejeitar você. Em termos parabólicos, foi isso que Deus fez. Ele entrou no aquário. Ele se tornou um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez, quando eu estudava filosofia, eu lembro de Xenófanes dizendo, e Xenófanes foi um dos pais do ateísmo, né? Se os bois e cavalos pudessem pintar e produzir obras de artes similares às dos homens, os cavalos pintariam os deuses na forma de cavalos e os bois pintariam os deuses na forma de bois. O que é que Xenófanes quis dizer isso? Que na verdade essa ideia de Deus, fomos nós que criamos Deus. E isso pode valer para qualquer religião, para a religião dos gregos, realmente eles podem ter fabricado Zeus. Isso pode valer para a religião hinduísta, o hindu realmente pode ter olhado a natureza e fabricado Deus. Isto, contudo, não bate com o cristianismo. Por quê? Porque se alguém me perguntar, como é esse Deus que você nunca viu? Eu te falo como ele é, eu te falo onde ele morou, eu te falo onde ele existiu, eu conto a história dele para você, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele tem um rosto. E se eu quero saber como agir, esse Deus agiu como ser humano para siga o modelo. E me permitam novamente citar mais uma canção de Padre Zezinho. Se eu quero saber qual é o segredo da felicidade, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como ele sorria. Aí, quando chegar ao final do dia, eu tenho certeza que eu dormiria muito mais feliz. Mas que pena que o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Ele é Deus com o rosto, um Deus achegado a nós. Como é o meu Deus? Olha para a vida de Jesus, você terá a sua resposta. O meu Deus é infinito, criou o universo, os céus e a terra, mas ele também é de carne e osso, para que eu possa abraçar, contar uma piada e ele rir comigo no final e dizer: eu te amo e eu preciso de você. E nunca mais se esqueça disso. Sua vida não terá sentido a não ser correndo para os braços de Jesus, porque ele se escondeu justamente para se revelar. Pense nisso. Que Deus abençoe a vida de vocês.